E aí, galera, muitas saudades. Eu aqui de novo, ó. Vamos ver o tema hoje. Espíritos da erraticidade, suas percepções. O livro dos Espíritos da pergunta 223 a 256. E aqui nosso patrono Luiz Sérgio. Vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado aos bons espíritos, a Dr. Herman, Luiz Sérgio, a tantos outros que nos amparam, nos auxiliam e nos ajudam. Muito obrigado, Senhor. Que tu possa estar hoje, agora e sempre conosco. E obrigado a todos aqueles que nos ajudam, nos amparam e nos protegem, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda. Muito obrigado, Senhor. Então vamos lá. O espírito sem o corpo físico. Isso é sempre uma ficção, né, da humanidade, né? Enxergar o espírito, o que é o espírito? Será que ele é uma assombração? Será que ele quer pegar a gente por alguma coisa? Será que ele vem para buscar alguma coisa que está devendo? E aí a gente vai trazendo aqui uma questão que o livro dos Espíritos traz muito bem, que é a erraticidade, ou seja, o espírito livre, né, sem o corpo. O que é isso? E a definição é muito boa, galera, porque ela acaba com todos aqueles preceitos. Caráter do errático, erraticidade, caráter do errático, errádio, errante, que anda sem destino ou a vaguear. Condição do espírito não encarnados que não estão no corpo, carnais ou estão entre suas reencarnações. Então é muito importante isso para a gente perceber que, na verdade, o espírito está ali. Ele está simplesmente sem um corpo. E é isso, galera, assim, é só isso, né? Então, assim, que condição ele apresenta, a gente vai ver mais à frente. Mas, assim, o espírito sem o corpo é um espírito errante. Está no mundo espiritual, ele não está nesse plano físico que a gente conhece, né? E simples assim. Na pergunta do Livro dos Espíritos, a 226, é muito interessante, que ele vai falar assim, ó. Pode-se dizer que o espírito não encarnado são errantes? Aí, os que devem reencarnar-se sim, mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. E tem um comentário de Kardec muito legal que eu quis deixar aqui. No que tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, que podem ser encarnados, que quer dizer ligados ao corpo, errantes ou desligados ao corpo material, o esperado é uma nova encarnação que se melhore. Espíritos puros ou perfeitos, não tendo mais necessidade da encarnação. Então vamos dar uma esclarecida aqui. Os espíritos que podem ser considerados erráticos, que estão nessa transitoriedade entre uma encarnação e outra, eles são espíritos que ainda não são puros, que são espíritos que precisam de encarnações. Então, nós, né, estamos encarnados, somos necessitados de encarnações, então nós vamos gradativamente, né, sendo considerados erráticos, porque vamos desencarnar e reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, e assim por diante até que a gente alcance a perfeição. Mas é muito interessante falar desses graus da espiritualidade. Então, assim, os espíritos eles podem ser divididos em graus de evolução. E alguns espíritos, galera, como nós, né, ainda estão muito atrasados. E a gente vai vendo que algumas coisas que a gente vai pensando sobre eles têm direta relação com a elevação moral. Então o livro dos espíritos vai falando assim, isso que você está pensando pode até ser para aqueles espíritos que são moralmente mais atrasados. Isso que você está pensando pode até ser para aqueles espíritos que são moralmente mais atrasados. Então a gente tem que estar muito ciente disso e estar ligado nessas variações para entender algumas questões. Então, na pergunta 228 do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta aqui: os espíritos conservam alguma paixão, alguma das paixões humanas? Aí é aquilo que eu tenho que falar para vocês. Espíritos elevados, ao perderem seu invólucro, deixam as paixões e se guardam, só guardam a do bem. Mas espíritos inferiores conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então, assim, quando o espírito vai para a reticidade, quando ele está fora do corpo, ele guarda paixões? Guarda. Se ele for um espírito inferior. Se ele for um espírito superior, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os vícios que a gente tem, com as coisas que a gente deixa para trás, com aquelas coisas que a gente ainda não superou, né, em termos de dificuldade desse plano encarnatório, né, porque isso fica.
E sim, galera, vícios químicos também podem ficar, apesar de não ter corpo, o que é extremamente difícil, porque o espírito não consegue sanar aquela vontade, mas continua tendo aquela vontade. Isso é muito, muito, muito complicado. Mundos transitórios. Ele falando sobre mundos transitórios, e aí eu gostei de uma citação lá no final do capítulo que fala que a Terra já foi um mundo transitório, né? Um mundo onde habitavam só espíritos errantes, né? E aí deve ter sido lá no início da Terra, por isso que eu botei essa foto aqui, né? Onde não tinha ainda uma humanidade presente e tal, etc. Então, existem muitos que são considerados transitórios e existem muitos que são habitados por espíritos muito menos materializados que o nosso. Então, o que ele traz também, Kardec, né? É que nada na obra da criação é jogado para trás. É tipo, então não tem um mundo que não tem utilidade. Todo mundo tem utilidade em todas as fases desse mundo, né? Seja essa fase que a gente está vendo, com uma natureza exuberante, seja uma fase anterior, né, com maior explosões, tal, etc. do planeta, e seja em fases posteriores também, né, no findar da vida do planeta e tudo mais. Então todos os planetas eles têm utilidade e eles são usados quer por seres encarnados, quer por seres desencarnados. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda a percepção que tinha nesta vida. Então, a alma que está no plano espiritual, ela tem a percepção que ela tinha nessa vida? Por isso a pergunta 237. Ela não tem, porque ela não tem o corpo. O corpo é o limitador, né? Nosso, né? Então a gente tem que estar muito ciente disso, né? A alma ela leva para o plano espiritual as percepções espirituais. Mas é óbvio que espíritos que ainda estão muito presos à matéria ainda carregam impressões, isso eu estou dizendo, impressões de quando estavam no corpo. Então pode ser de frio, calor, perturbações, fome, que é uma coisa que o espírito não sente, porque ele não tem mais o corpo. Mas por estar ainda muito preso à matéria, ele pode manter essas sensações, né? Quase que uma forçação de barra, vamos dizer assim. E a gente sempre pergunta isso, desde que a humanidade é humanidade, né? Os espíritos sabem o futuro, o presente, o passado, né? E espíritos eram convocados, né, para falar sobre o futuro, sobre o presente, o passado, como é que vai ser minha vida daqui a um tempo, o que eu posso fazer para melhorar, e tal, não sei o quê. Os espíritos sempre foram convocados para isso, né? E espíritos que respondem a isso aleatoriamente, normalmente são espíritos inferiores. Porque, e sim, existem espíritos que têm conhecimento do futuro, do passado e do presente. Mas são espíritos mais elevados, então eles não nos falam. Simplesmente assim. Raramente um espírito traz uma informação do futuro. Porque exatamente, que ela pode mudar, né, dependendo das suas escolhas, até para esse conhecimento, né, quase como um paradoxo do tempo. E também porque ele não pode trazer uma coisa que vai te fazer mal, né? Ele é um espírito bom, então ele não vai fazer isso. Então, conhecimento do futuro, sim, alguns espíritos têm conhecimento do futuro, porque a linha temporal que a gente chama como linha temporal, para eles não é a mesma coisa. Então, um espírito super elevado, né? Um século é uma semana. Passou uma semana, passou um século. Porque ele está no outro nível de percepção. E ele trabalha durante essa semana, tá? Durante esse século, em prol de todos e tudo mais. Né? Mas a linha do tempo, essa percepção de tempo é diferente para ele. Então, sim, ele enxerga o futuro. Só Deus enxerga todo o futuro, né? Mas eles vão se aproximando disso. Né? E aí, logo depois, Kardec, depois curioso por causa dessa resposta, ele pergunta: os espíritos veem a Deus? E sim, os espíritos muito elevados veem a Deus. Né? Mas espíritos que estão um pouco abaixo, mesmo sendo bons, eles sentem Deus. E nós também sentimos Deus. De alguma forma, a gente sente que há um Pai de amor, bom e justo, que nos protege e nos ampara. A gente sente isso. A gente não vê isso. Né? Então a ciência sempre tentando provar se Deus existe, não existe, se ele é mensurável ou não é mensurável. Não será nesse século, né? Nem nos próximos, porque a gente não vai conseguir ver Deus. Ver Deus é uma questão espiritual, uma elevação espiritual. E isso vai demorar um tempo. Né? Pra gente, bastante tempo. Né? Percepção da luz, sons e natureza.
Cara, isso aí é uma questão muito severa, porque na verdade o que acontece? Nós aqui na Terra estamos circunscritos aos nossos sentidos. Então, eu vejo, eu sinto cheiro, eu ouço, eu sinto paladar, eu sinto tato. Né? Eu posso ter uma percepção espiritual também, mas assim, o espírito não precisa de um olho, de um nariz, de uma boca, ele sente. Ele é, ele sente, escuta, ouve, tudo ao mesmo tempo, né? É óbvio que espíritos mais materializados mantêm os sentidos muito correlatos ao plano encarnatório, mas conforme essa evolução vai acontecendo, esse desprendimento corporal vai acontecendo, então a gente vai sentindo diferente. Então o espírito não precisa ver com os olhos, ele vê no entorno dele, porque tudo capta. Ele não tem mais esses órgãos físicos. Apesar de eles aparecerem pra gente com todos os órgãos físicos, tal, assim, com olho, boca, nariz, né? Então, assim, mas eles não precisam mais escutar dessa forma. Então, a percepção deles é muito mais alargada. A música tem impressões muito mais fantásticas, né? E eles falam que a música que a gente faz aqui é um batuquezinho, sabe? Tipo assim, existem músicas muito mais elevadas e sensações muito mais plenas, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que assim, as sensações espirituais são muito maiores, porque o corpo é um limitador dessas sensações. Quando eu estou em espírito, eu estou sem elas, né? Essa limitação, então, eu vou estar com uma impressão muito maior do que me circunda. Né? Quando o espírito diz que sofre, que natureza é esse sofrimento? Então, quando o espírito diz que ele sofre, a natureza desse sofrimento é uma natureza moral. O espírito que cometeu erros, que se sente culpado por aquilo que fez e tudo mais, ele vai sofrer. Mas ele sofre moralmente. É óbvio que ele pode transmutar isso numa dor física também, tal qual a gente faz, né? Se você tiver com uma dor muito grande moral, você pode sentir no corpo, né? Eles sentem no corpo espiritual também. Mas essa dor é moral, o fundo dela é moral, não é físico, porque ele não tem mais corpo, né? E aí, pensando muito nisso, pensando nessa questão das elevações espirituais, da forma como a gente faz as coisas, eu quis trazer um poema de Casimiro Cunha aqui, porque eu achei que é relevante para a gente alcançar esse patamar espiritual mais interessante, com percepções melhores, sabendo melhor as coisas. E aí eu trouxe esse poema que eu vou ler agora para vocês. Uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade gesta assim, uma boa ação por dia. Irradia paz constante no lar, no nobre moradia, e executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admire e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente, que no leito prova espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa punção por dia. Compreende teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, angelizou-se porque fez uma boa ação por dia. Então era isso que eu queria colocar para vocês, né? Amemos uns aos outros, como Ele nos amou, ajudemos uma boa ação por dia. Esse poema me deixa muito feliz, assim, porque é aquele passozinho, né, que a gente consegue dar e é isso, né? É um tijolo de cada vez, a gente vai alcançar essa elevação espiritual que a gente deseja, e nos sentindo melhor conosco e amando cada vez mais. E seguindo a Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado aos bons espíritos, obrigado àqueles que nos amparam e nos protegem. Obrigado a Luiz Sérgio, que ampare todos os jovens que estão nos assistindo. Obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. Tchau, tchau, galera.